Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Sped Brasil Cast. Hoje, 30 de maio, 11 horas, 16 graus aqui em Indaiatuba. Tá frio. Espera aí que eu estou desligando um monte de microfone que eles fizeram. Simone Pérez, bom dia. Obrigado por prestigiar o nosso Sped Brasil Cast. Tá difícil de entrar, hein? Tá com um delay danado hoje. Bom, vamos tocando o barco porque ele está gravando. Depois, se não gravar, se não entrar no ar, a gente coloca depois da gravação. Mas eu acredito que vai entrar no ar daqui a pouco. Bom, pessoal, semana efervescência da discussão da reforma tributária, muita novidade, assim. Eu até separei, né? Vou pela ordem que eu coloquei na convocação. Porque lá do outro lado do mundo paralelo ainda não existe, continua naquela situação, não vamos criar nada novo, porque em algum momento teremos que desligar. Eles só não sabem o que seria esse desligar. Renato Concórdia, bom dia. É, por que que eu estou falando isso? Porque a reforma tributária ela vai continuar em paralelo, mas alguns produtos, algumas a própria escrituração fiscal não tem essa condição de desligar. Francisco Chagas, também bom dia. O Bloco K, eu já comentei aqui sobre o Bloco K, né? Não tem como também fazer desligar. Não vamos mais ter o Bloco K. Não vai existir isso, gente. Esquece. Eu estou sem a transmissão ao vivo aqui no LinkedIn. Será que é comigo? Tô, tá aparecendo para mim o, o chat, mas não aparece o pessoal, mas aqui no LinkedIn Live aparece. Bom, gente, então a gente vai conviver, já falei aqui também, né, com a DIMP, com a DZF, vai ter a dele, vai ter a DIRB estadual, doutor Cláudio Campbell. Bom dia, tudo bem? Tá frio aí na sua terra, hein? Tá lá no Paraná. Então, além das obrigações acessórias paralelas à reforma tributária, não contaram isso para você, então comece a considerar esse cenário, né? Por que que eu estou falando isso? Porque o meu amigo Zé Adriano acabou de me questionar um item aqui, que é a questão de desligar não, de não tratar o inbound de IBS durante 2026. Beleza, não vou tratar o inbound dele. Então, como é que faz? Vou desprezar o tema, porque não vai ter pagamento, mas, considerando que teremos uma obrigação acessória paralela, eu não falei para ele, se ele tiver depois assistindo no gravado, ele vai saber disso. Mas eu fiquei de retornar. Considerando que 2026 é um ambiente de teste, considerando que teremos aí essas obrigações paralelas de operações que não foram previstos documentos fiscais, plano de saúde, por exemplo, só para dar um toque clássico, e outro, né? Pedágio. Acho importante você ter o inbound das operações, até para fazer teste, poder tentar, vamos ver aqui se está chegando a informação completa, se está faltando dado. Eu não recomendo você, não vou tratar porque o RP só vai ficar pronto no segundo semestre. Aí é outra história, aí tem que montar um plano de contingência, né? E aí eu entro no tema.
que a gente colocou, que foi o primeiro tema, se a sua empresa é uma subsidiária e está atendendo o cronograma mundial, como vai ser essa história? É, e o cronograma mundial é previsto para 2027, 2028, até mesmo 2026. Mas 2026 ainda é, é, eu acho que é contornável, né? Mas 2027, 28, eu já ouvi falando que está o Go Live em 2029. Então não tem jeito. Ou você arranja um parceiro de TI muito bom para pensar num contingenciamento, né? Agora, até 2020. Quanto tempo é um Go Live de um RP, seja ele qual for? 6 meses? Um ano? ASAP. Essa frase, Nossa Senhora. Então, porque eu tenho um cliente nosso que ele tem o freeze, congelou tudo, e aí? Então você tem que olhar tudo isso, tá? Tem que olhar junto com o tributário, se é que na empresa deixa o tributário participar dessas discussões. Conheço empresa que TI é TI que manda. Outras que há um comitê, o GT interno para traçar as linhas de atendimento a esse contingenciamento. Ah, precisamos de uma solução. Ah, vamos viajar, né? Eu tenho um amigo que faz, ele criou um BI lá de ClickView, o Gustavo. Aí o que que ele faz? Ele importa nota fiscal, importa SPED, fiscal, contribuições, ele exporta todos os arquivos. E de lá ele gera o que ele quer. Visões, não gera arquivo XML, nada disso. É só visões. Ah, não, mas eu preciso de algo que faça isso e acaba explodindo lá, cuspindo, ou como alguns falam, o XML da nota, o XML para uma apuração, ou nem isso, só quero fazer a apuração, enfim. Essa é a realidade. Para essas empresas, então você busca aí um cara bom de Power BI, por exemplo, ou de ClickView, ou de Tableau, não importa a marca. Lógico que eu tenho uma predileção pelo ClickView, né? Que eu conheço. Tableau eu não conheço, infelizmente. Então, você pode, de repente, não precisa ser uma interface para ajustar o sistema atual, porque você vai fazer tudo na apuração da solução fiscal. Se a solução fiscal te atende, ok? Você vai ter aí um atendimento. Ah, mas eu tenho que lançar as notas no RP para poder, e o RP não está contemplando os campos novos. Aí é outra história, aí vai ser customization mesmo, porque não vai ter outro jeito para atender essa demanda. Um customization que depois você vai espelhar no novo. Quanto de você consegue recuperar dessa customização? Nada. Vou ter que jogar fora e o novo já vem todo pronto. Concorda comigo? Porque é uma obrigação legal. Ah, é verdade. Digamos que você tem aí uma solução fiscal complementar. A solução fiscal complementar vai te dar o suporte das visões necessárias para a visão que você precisa. Então, essa é a realidade. Então, você tem que pensar nesse contingenciamento em duplicidade. O antes e o depois do Go Live. Como que você vai tratar a segunda etapa. Ah, um detalhe importante nessa sua visão, tá? Olha, no GEFIS, no nosso comitê, eu até mostrei a apresentação, uma tela da apresentação do Fisco, onde ele criou 3 projetos, tá? 3 projetos. O agora, hoje, o paralelo e
a partir de 31, dia 1º de janeiro de 2033, tá? Então, eles já enxergaram que precisam de três visões, três projetos distintos. Você vai precisar fazer esse trabalho. Quanto vai custar? Aí vai ter que projetar os orçamentos ao longo do período que está sendo feito o trabalho. Então, nós temos aí o que você precisa é contemplar o todo para depois pedir os orçamentos, né? Não vai pedir todo o orçamento do ano, mas vai ter que provisionar aí para abraçar cada projeto. Tecnicamente, é isso que precisa ser feito neste trabalho inicial. Ah, a empresa ainda não decidiu se vai continuar com uma solução fiscal ou se vai acreditar no que o fisco vai trazer. Meu amigo, não viaja nessa maionese, porque eu não recomendo. Tá? Aguarde a posição do fisco. João Carlos, bom dia. Obrigado pela presença também. E aguarde a transição. E eu não entendo que tenha que desligar soluções fiscais porque o fisco vai suprir essa necessidade. Eu não acredito. Até porque as, as soluções que as empresas estão programando dentro do universo aí de inovação, elas são essenciais para você ter uma gestão tributária mais eficaz, mais ágil, mais direcionada para os negócios da companhia. Sabe aquela história? Ah, o profissional de Tex, ele vai, do operacional, ele vai ter atividades mais nobres. E a gente sempre questionava, quais seriam essas atividades mais nobres? Chegamos ao ponto em que o fisco vai apurar, mas o fiscal vai precisar reconciliar, reclassificar ou reconciliar essa apuração do fisco. Não esqueça, tem um monte de evento. Eu prevejo 50 eventos, somando as da nota, que é 25 hoje, mais o que virá da reforma tributária. Então, é muita coisa. É, Tenho que avisar o fisco que isso aqui é consumo pessoal. Não vou entrar na discussão do consumo pessoal, já falei aqui, a gente vai fazer um outro mais tarde. Preciso avisar que esse bem vai ser ativado, então tem que mandar o evento para ele. O fisco vai fazer o SEAP, mas você tem que mandar a informação para ele, como você faz hoje emitindo a nota fiscal. Então tem uma série de novas funções, né, que vão permear aí a atividade do profissional de tax, tá? Então, quando a gente fala, vai ter atividades novas, vai ter atividades novas, atividades operacionais. É um novo mundo, é o que eu chamo de transmigração, né? Transmigration, da vida profissional do Tex do amanhã. Ontem a Deloitte entregou o prêmio Tex da Profissional do Amanhã, né? Então, essa é a nova realidade do Tex do amanhã. Se ele vai ser o dono do evento, se isso vai ficar na mão de TI, ele vai ter que fazer uma requisição eletrônica para solicitar um evento, é outra discussão também, né? Isso também. Gente, imagina assim: vou tirar o das notas, vou manter só o da reforma tributária. Acho que uns 30 eventos. Isso vai ficar na mão da área fiscal? Ah, mas reduziu o trabalho. Não sei se reduziu, tá? Vamos pegar as operações com documentos fiscais. Qual a garantia que o seu fornecedor vai estar fazendo vai estar emitindo as notas com toda a qualidade que você precisa ter? Com base de CMS, com base de CMS-ST, com base de IBS, com base de CBS, com base de PIS e COFINS, né? Com base de IS, se for o caso, e tirando todas as reduções que ficaram aí de 30%, de 60%, enfim. Enquanto o ICMS tem 30 e 60, eu posso ter no ICMS outra tributação
que já está proporcionalizada a 10, a 20, ainda tem que reduzir determinado tributação, suspender, suspenso, diferido, enfim. Não é um cenário simples, não. Eu não vejo lá na frente um céu de brigadeiro. Vai ser uma loucura. Muita gente que até hoje não aprendeu a lidar com o ICMS vai aprender na marra, para não esquecer quais são as funcionalidades, as obrigações que precisam se tomar cuidado principalmente numa tributação paralela, né? ICMS, não é nem paralelo, né? Porque tem ICMS. A parte do ISS a gente fala pouco, né? Eu prometi que vou montar um material só sobre ISS e casos de uso, porque o ISS está dentro da CBS, são duas notas separadas. Olha que coisa de louco. Entendeu esse cenário? A empresa que é prestador e, ao mesmo tempo, vende mercadorias, opera com mercadorias, ela vai emitir duas notas dentro do mês, uma para serviço e outra para ICMS. E essas notas também, no paralelo, vai ter IBS e CBS. Enfim, gente, muito Rivotril pela frente, tá? É isso que eu queria deixar desse primeiro recado. Outro recado, eu vou falar até do post que eu fiz agora no LinkedIn. O outro recado é sobre os questionamentos do projeto piloto. Ah, nossa senhora. Todo mundo parece que agora quer trabalhar, quer participar do piloto. Ninguém queria. Era sempre uma bronca. Não, não vou participar do piloto. Tem custo, não tem custo. Olha, gente, eu vou falar para quem está no projeto piloto do SPED e participou dele desde o início ao fim, não acabou, desde 2006. A gente era discussão de cenário, discussão de layout, então a gente ia para Brasília na quarta-feira, ficava reunido com as empresas para refinar as discussões, e na quinta e na sexta-feira fazia reunião com o fisco. Nossa, e era bem conduzida pelo Paulo Roberto, que era o gerente lá da Gerdau. Então ele fazia uma condução espetacular, show de bola. Então não tinha problema. Tinha outros projetos que só tinha estresse, tá? Então não vou citar qual é o projeto, mas tinha projeto que não era bem conduzido. Bom, de qualquer forma, o que eu quero dizer para vocês é que para participar do piloto, todo mundo que participou do SPED assinou um protocolo de cooperação lá no início de 2006 e também tinha uma regra clássica: nada pode ser divulgado antes do fisco. Ó, vou dizer o seguinte: antes não existia essa regra, tá? Até o dia que a própria FENACOM, instituição, publicou o plano de contas temporário, o draft do plano de contas, que viria a ser o plano de contas da ECB. Ela publicou, aí muita gente pegou lá no site dela e começou a abrir um monte de chamado lá na Receita Federal, no site da Receita. E o site da Receita, quem atende lá, não está acompanhando o projeto, então não sabe de nada. Então, entupiu de pergunta lá. O que que aconteceu? Tiraram do ar e o fisco falou, a partir de hoje, isso foi lá em 2006 mesmo, porque o CB foi homologado em 2006. O fisco falou, olha, ninguém publica mais nada antes da receita. Ponto final. Antes do projeto, né? A nota fiscal eletrônica também está nesse pacote, que foi evoluindo DFE por DFE. Aí, em 2017, o fisco fez o evento do SPED 2.0, a simplificação. E aí as empresas que já participavam revigoraram o seu pedido, assinando um protocolo de cooperação. Então, tem aí o chamegão do Rachid, que era o secretário de Fazenda, Jorge Rachid, e do secretário lá dos assessores deles, convalidando a participação.
Ok, aí você está pronto, você está no projeto. Qual é o seu papel? Então, a saber, não pode divulgar antes da receita. Teve gente que pegou dia desse a ata da reunião do INCAT e publicou no LinkedIn com aquela ferramenta, sei lá se usou. Não pode, deu estresse danado. Porque lá está dentro de um contexto, a gente está discutindo cenários. Então, se você está dentro de um contexto, como que você divulga para todo mundo? Ah, não, mas eu quero divulgar para os meus clientes. Ok, faça os seus clientes assinarem uma NDA, discuta com eles, explique para eles, mas não coloque publicamente. Tem gente que não está sabendo de nada. Bom, isso posto, agora, com o projeto da reforma tributária, a Receita falou: olha, quem já tem o protocolo assinado vai participar, mas eu quero chamar mais gente. Então, as instituições que representam os contribuintes, por exemplo, a FRAC, Brascom, a Abrasca, vão indicar os seus clientes, seus associados, e eles vão participar em nome da instituição. Ponto final. Ok? É assim, e tendo esse compromisso de levar o arquivo, eu não acredito que vai existir evento presencial, né? A gente está no mundo virtual. Eu acredito que vai ser, como já houve, né? Na RINF, por exemplo, homologações virtuais. Aí você faz um cadastro no ambiente do CEPO, da mesma forma que no ENCAT e para poder fazer, subir os arquivos, validar, testar. Tem que ter o arquivo pronto. Quando era CD, eu cheguei a montar arquivo em TXT, porque não estava pronto, né? Só o Terraço está participando junto comigo. Então a gente ia lá montar um arquivo com dados reais para poder testar. Agora, vai acontecer é que a empresa vai precisar levar arquivo, porque é XML, não dá para, até dá para montar na mão, viu, Luiz? É um trabalho. Então, sugiro que tenha os arquivos lá no layout padrão. Muita empresa já está gerando, inclusive, tá? Tem reunião aí tem o WhatsApp da Nota Fiscal de Serviço, tem gente que já gera esse layout. Tem gente que já tem o layout também dos DFEs de mercadorias. Lógico, né? Está saindo novidades e conforme vão saindo as novidades, eles vão ajustando. Basicamente, é isso que precisa ser feito no projeto, tá? Aí quem vai participar? Quem tem condições de validar um cenário, né? Um cara de TI, um cara de fiscal, sei lá, depende. Lembra que você vai homologar a nota fiscal eletrônica de um lado e o ROC. De outro lado, você homologa a nota fiscal eletrônica e o IPA. E nas empresas, pelo menos essas que vão participar de início, quem cuida de PIS/COFINS não mexe com o ICMS ou o IBS, não vai mexer com o IBS, vai ficar com o CBS. Então, são duas pessoas distintas e mais um cara de TI para o suporte. Então, se tiver que viajar, você já viu, né? Cada um vai para um lado. Não, mas acho que não tem essa questão do. Sim, vamos aguardar, né? A Receita até tem o CEPO lá para receber as empresas, né? Em Minas, pelo menos o projeto SPED foi assim. Não cabe o mundo, é muito, sei lá, 20 pessoas ou 30 pessoas. Então, fazia-se o escalonamento, uma parte ia no início, e outra parte no final da semana. Enfim, agora o ENCAT, né, o pré-comitê gestor, a gente teve reuniões em vários locais do Brasil, porque cada Cefaz sediava uma discussão, uma reunião. Para homologação nunca teve assim um local fixo, não me recordo. E para fechar com chave de ouro nosso encontro, eu publiquei aqui hoje no LinkedIn uma lei, eu coloquei só para chamar atenção, né? Lei anti-profiteering e a reforma tributária, porque é uma coisa, algo que a gente tem falado há muito tempo, não é de agora, tá? Já faz uma cara, que é a questão
do quanto o preço vai baixar em função da reforma tributária. Sabe aquela coisa do combustível? Olha, baixou 20 centavos lá lá na refinaria. Vai chegar na feira esses 20 centavos? Não, não vai. Vai chegar no posto? Raramente chega. Fica no frete, fica no transporte. Então, lá na Índia, eles tiveram. Eu tenho feito um paralelo, uma comparação do que se viveu lá na Índia em termos de reforma tributária, porque falam então loas sobre a reforma tributária deles e da Nova Zelândia, que é desse tamanhozinho, mas tudo bem. Então, eu fui pesquisar, tenho acompanhado bastante a reforma tributária da Índia. Então, vamos entender o cenário. A Índia, gente, teve duas fases de reforma tributária. A primeira foi em 2005. E aí, depois de um tempo, em 2017, eles fizeram a segunda, Punk, Big Bang. Não teve transição, a Big Bang. E aí é que veio a questão. Porque na primeira, em 2005, eles viram que o ganho da desoneração da carga tributária não chegava, em algumas empresas, no contribuinte, no consumidor final, né? Então, não foi tomada nenhuma decisão, ficou por isso. E a discussão evoluindo para melhorar a reforma tributária, até que saiu a segunda reforma tributária, em 2017, vamos falar assim, segunda reforma, ou segunda etapa. E aí, gente, aí eles colocaram uma lei antitrust, ou anti, os lucros exorbitantes. Não é nem lucro exorbitante, né? É simplesmente para garantir que haja o repasse ao consumidor. No nosso caso, por exemplo, a questão do imposto, né? Eu já falei aqui para vocês, já falei em vários eventos, né? Ah, eu tenho que ter o peso líquido, porque tem que tirar o imposto, tem que tirar o ICMS daquele preço, tem que tirar o PIS e COFINS. Então, hoje o produto custa R$ 1.000, mas porque por dentro foi embutido o imposto. Se eu tirar esse imposto, fica quanto? Quanto que fica o seu produto aí? Dependendo do estado, né? Mas vamos falar, São Paulo fica 744 e alguma coisa. É esse valor que você vai pôr na gôndola lá, informando o contribuinte que o preço do produto não é mais R$ 1.000. É isso aí. Isso tem um reflexo gigante em toda a companhia, né? Seja no fluxo de caixa, você não vai ter mais 100 milhões, você vai ter 74 milhões, né, de arrecadação, de receita, melhor dizendo, de faturamento, de caixa disponível. O que mais? É, as operações que você pratica com o banco fala, puxa, mas assim é que tinha o imposto, agora tem menos o imposto. Então, o crédito vai reduzir, talvez. São essas questões. Ah, mas eu não vou fazer isso, eu não vou colocar, o contrato não prevê preço líquido, porque eu coloquei, né? A sua empresa já tem preço líquido no contrato? Está revisando esse contrato? Não. O meu contrato não tem preço líquido e eu não vou fazer. Ok, ok. O que que vai acontecer? Você não vai tirar expurgar o imposto, o seu concorrente vai. O que que vai acontecer com o share? Ele vai tomar conta do seu cliente, porque ele está praticando o que a reforma tributária prevê. Ah, eu pago para ver. Porque isso é em tudo, tá, gente? É no serviço, é no frete, é na mercadoria, em todos os cenários. Ah, vai precisar de uma lei? Eu acho que não. Se você colocar no seu contrato, você não precisa depender do fisco para ter uma lei para te garantir. Bota no contrato, você é o. Ah, mas eu tenho ali algumas coisas importantes, negociações que eu não posso colocar essa regra, porque senão aquele cliente é estratégico, aquele fornecedor é estratégico, aí é outra história. Então aí você vai ter que assumir o que ele fizer. Se ele vai baixar o preço ou não, é outra história. Tem essa questão também, como lá no incentivo, né?
você vai começar a perder 10% do incentivo em 2029, 10% em 2020, em 2030, 2031, 2032. Beleza. A perda de incentivo vai afetar o preço que você vai praticar lá na região onde você está? Você vai suportar essa perda e manter o preço? O seu concorrente vai suportar esse preço ou vai reajustar esse preço? Olha que coisa terrível, né? Então, é assim que funciona, vai funcionar o mercado, um olhando para o outro. Opa, deixa eu ver. Deixa eu ir tomar um sorvete para ver se o sorvete do meu concorrente está com preço ajustado. Então, tem essas particularidades da operação do negócio e como você vai se posicionar aí no xadrez da reforma tributária. Isso é só um detalhezinho, né? Tem o crédito presumido também, né? O crédito presumido do resíduo do resíduo fugiu. A reforma tributária tem um capítulo sobre resíduos sólidos, é a palavra sólido está faltando. Resíduos sólidos e reciclagem, e tem um crédito presumido a partir de 2029 de 1,3, depois de 2,6 e assim vai, é 1,3 ao ano. Aí chega a 5,2 em 2032 e a partir de 2033 vai para 13% do valor da aquisição. Isso quando você adquire resíduo sólido, de cooperativa, de coletores registrados, juramentados, enfim, tem o requisito abaixo. Ainda só para fechar a questão da lei anti-profiteering, Singapura, Malásia e Austrália, elas tiveram essa lei, mas se protegeram com lei de consumidor, né? Os institutos que garantiria a aplicação da lei. A Índia não fez. Não fez nenhuma lei adicional, aliás, fez a lei, mas não fez uma transição. E aí, gente, aí foi tudo lá para o judiciário. Inclusive, algumas empresas que foram do judiciário também estão aqui no Brasil e, inclusive, eu já visitei algumas. Eu não vou dar o nome, mas pesquisa aí, você vai saber, você vai descobrir. Tá bom? Eu agradeço a participação, a presença de vocês. Daqui a pouco está gravado aí, se alguém quiser da companhia assistir, pode divulgar lá para eles. Obrigado, Cláudio, Maxwell, Simone, Cláudio Bezerra, Cláudio Campbell, Francisco Chagas e João Carlos. Um abraço e você que está assistindo gravado, faz um esforço, tenta assistir ao vivo, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Bom final de semana.